capacidade de manter-se firme em meio às dificuldades. Isso é perseverança. E esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Perseverar é permanecer constante, firme, mesmo no meio às dificuldades. Perseverar é o antônimo de desistir. E vamos concordar, desistir é mais fácil. É muito bom falarmos em perseverança quando as coisas estão muito bem. Mas nos dias difíceis, em situações demoradas em que nós enfrentamos essas oposições, muitas vezes pensamos em desistir. Mas perseverança é não deixar de se esforçar. É o oposto. Desistir é largar a mão. Agora chega. E perseverança é continuar o esforço, continuar mediante a fé na palavra de Deus. É claro que a perseverança exige para todos uma determinação. E eu tenho aprendido que, além de nos abençoar, o Senhor quer nos fazer completos, maduros. Se a gente pensar na educação de um filho, eu acho que nós vamos entender melhor a posição do Senhor. Porque nós queremos que os nossos filhos estejam prontos, mas para estar prontos não é uma questão de ser ou não bem-sucedido, é uma questão de estar maduro. E a perseverança, ela trabalha na nossa maturidade. Eu sei que perseverar é cansativo, muitas vezes doloroso, estressante, mas acima de tudo é recompensador. Porque a perseverança para todas as pessoas exige determinação, mas para nós cristãos, aquele que crê no Senhor e confia no cuidado dele, precisa ser perseverante. Não é à toa que na palavra de Deus está escrito que a vitória é daqueles que perseveram. O apóstolo Paulo nos fala em Coríntios 4, 8, 9, que nós seremos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Na verdade, que quando vivemos esses momentos em que nós temos que prosseguir, mesmo em face às dificuldades e resistência, mesmo enfrentando as nossas fraquezas e o nosso cansaço, nós temos a ajuda do nosso Cristo. E é nesse tempo, normalmente nesse tempo, em que Ele mais trabalha na nossa vida para nos amadurecer. Muitas vezes, quando somos jovens na fé, é como um filho, sabe, que bate o pé para receber aquilo que precisa. Mas com o Senhor não é assim. É claro que no início nós também tomamos o leitinho, nós também temos o cuidado, nós temos a todo tempo o alívio dele, mas na maturidade ele testa a fé que a gente diz professar. E isso é o processo de maturidade cristã. Perseverança
exige maturidade. Perseverança é se você encontra comigo e você pergunta como é que vai, tudo bem? Eu não preciso responder, está tudo na bênção. Não, eu não preciso, porque eu sei que os dias maus virão. Eu sei que os momentos difíceis, e muitas vezes naquele momento eu estou passando por ele. A gente sabe que o que nós temos neste momento é a companhia do Senhor. Ele prometeu, e nós temos dito isso a cada programa. Ele não mente, ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que tenha dito. E ele diz para nos esforçarmos, para termos ânimo, para continuarmos, para prosseguirmos, porque ele precisa desta perseverança. E eu acho que nesse caminho da maturidade cristã, você aprende a parar de bater o pezinho e de achar que você dá as cartas. Quando você se rende, o Espírito Santo tem muito mais liberdade de trabalhar na sua vida. E se o Senhor nos quer maduros e completos, essa é a melhor forma de fazer. E render-se ao Senhor, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é continuar prosseguindo, é continuar andando em fé, é enfrentar as resistências sem medo de dizer, passando por problemas, por momentos difíceis, passando por problemas em níveis diferentes que são complicados e que vão a cada dia exigir de você uma maior fé naquele que você propõe professar. Hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia que perseverou. Ele perseverou. Ele ouviu, existem outros, com certeza, mas ele perseverou. E no seu dia a dia, ele foi desentulhando os poços que lhe fora dado até como herança, o pai dele que tinha cavado. Ele foi desentulhando até encontrar água. Será que dá para imaginar o que é encontrar água no deserto? O que é ter água num ambiente absolutamente seco? Mas ele tomou posse daquilo que era dele e trabalhou para conseguir. E mediante a palavra de Deus, perseverou. Não foi na primeira, não foi na segunda, mas na terceira tentativa, lá estava ele, Isaac, bebendo das águas que o Senhor tem para ele, preparadas para ele, num lugar apropriado. Vamos? Em Gênesis 26, versículo 1 diz assim: houve uma fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso, Isaac mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno disse a ele: não desça para o Egito, mas fique aqui, permaneça aqui nessa terra. Eu vou estar com você e eu te abençoarei. Aleluia! E depois continua nos versículos 12 e 15, onde vamos falar da perseverança propriamente dita. Isaac resolveu plantar naquela terra e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou. Os bens foram se acumulando e ele ficou muito rico. Possuía muito gado, ovelhas, tinha empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaac: você precisa sair daqui, porque você se tornou grande demais para nós. Isaac então partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaac cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de Abraão, seu pai. E
que foram obstruídos pelos filisteus após a morte de seu pai. E esses mesmos poços abertos, a ele deu outros nomes. Certo dia, enquanto eles estavam cavando no vale, acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerar, então, discutiram com os pastores de Isaac e reivindicaram: essa água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve uma discussão por causa desse poço. Então cavaram um outro poço e de novo houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o outro poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaac saiu dali e cavou um outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água e o poço foi chamado de Reobote, espaço amplo ou espaço preparado pelo Senhor. Isaac disse: agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Dali ele subiu para Berseba. Naquela noite, o Eterno apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo de nada, pois estou com você. Eu abençoarei você e farei os seus filhos prosperarem por causa de Abraão, meu servo. Amém. Essa é a palavra. E a história é essa. O que Deus quer falar com cada um de nós nessa semana sobre perseverança. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Em momento de dificuldade, muitas vezes a gente quer mudar, sabe? Não, aqui não está bom, eu vou para tal lugar assim, porque esse aqui está escasso, e eu vou para uma terra maior, e eu vou para um lugar melhor, onde tem mais oportunidade de emprego. Isso é bastante comum, né? E o Senhor aparece a ele e diz: olha, vá para Gerar, não desce para o Egito como fez seu pai. E ele obedeceu. Aqui está a primeira coisa que o Senhor quer nos falar. Não saia, apesar da crise, não tome a sua própria direção do lugar que você deve ir, sem consultar o Senhor. Ah, Sandro, o Senhor não fala comigo. Fala. O Senhor nos tira, através de Cristo, da condição de criaturas de Deus para filhos de Deus. E um pai amoroso ama o filho e tem direção para dar para ele. Quantas pessoas arriscam os seus próprios planos, fazendo os seus próprios caminhos? E isso, muitas vezes, faz com que a pessoa dê volta em círculo ou tenha que voltar numa situação pior ainda do que foi. Então, essa é a primeira coisa. Sob a direção de Deus, caminhe e persevere, até que venha tudo aquilo que Deus tenha preparado para você para aquele tempo determinado. A segunda coisa, chegando lá, ele tem esse apoio do rei e ele fica nesta terra e ele prospera. Ele prospera porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Ele estava debaixo de uma revelação de Deus e ele ficou no lugar em que Deus queria. Queridos, isso é muito rápido. Isso é um pedacinho da Bíblia, de alguns versículos. Agora, durante esse tempo, não é assim, cavou um poço num dia, no outro dia não deu certo, cavou o outro. Não, isso era tudo um processo manual. E aí, à medida que ele prosperava, o povo daquela terra começou a se sentir ameaçado e teve inveja. Que sentimento ruim, mas bastante comum. Como dizem os filósofos modernos, falar que tem inveja é uma coisa que ninguém quer assumir que tem, mas é um sentimento infelizmente ruim, mas bastante comum. E eles, por inveja, lhes entulharam os poços. A pessoa que tem inveja, ela não vê que muitas vezes a atitude dela prejudica ela mesma. Aliás, muitas vezes não, né? Porque tudo que vai e volta e você acaba colhendo tudo aquilo que planta. Então,
ele perseverou, ele continuou. Isaac aguardou por uma promessa de ter filho durante 20 anos. Ele tinha 40 e a mulher dele teve filho aos 60 anos. Então, isso tudo acontece com o tempo, que é exatamente esse processo que exige perseverança. Porque não podemos nos cansar nesse caminho. Sei que muitas vezes a gente se cansa e a gente tem o direito até de entristecer, de ficar quietinho um tempo, mas recuperar as forças em Cristo logo, logo, para perseverarmos e continuarmos no caminho que Deus tem para cada um de nós. Então ele começa a tarefa de desentulhar os poços. E quando ele desentulha, a água jorra. Mas na hora que jorra a água desse poço de Ezeque, dá muita contenda, dá muita discussão. E ele então abandona aquele poço para aqueles homens. Ele está certo. A sua sede não pode ser maior que o seu equilíbrio. E aí, você vai querer beber água de discussão? Você vai querer ficar naquele poço, parado, discutindo quem é o dono, mas a posse é minha, meu pai que abriu? Não, o Senhor não tem para você esse tipo de coisa. Como que eu posso ver o que é de Deus, o que não é? Se tem espírito de contenda, se tem espírito de confusão, se é uma coisa que não vai te trazer paz, não, Deus não está nisso. Por quê? Aonde o Senhor está, a liberdade e a paz seja o árbitro de todas as suas decisões. Não tem paz? Larga o poço para lá. O Senhor não tem um poço Ezeque para você. E aí continuou. E aí ele desentulha, cava e os pastores dele, né, as pessoas que trabalhavam com ele, acham água num poço. E essa água, nesse poço que eles deram o nome de Sitna, deu muita ira, deu briga, deu na realidade muita acusação. De quem é, de quem não é. E eles também, Isaac, larga esse poço e fura um poço adiante. Água de ira, água amarga, não é o que Deus tem para a sua vida. Eu repito, a sua sede não pode ser saciada com água que vem de um poço que nasce de confusão, com água que vem de um poço que nasce de ira. Não é isso que Deus tem para você. E aí eles continuaram, mais à frente cavaram. E aí sim, nesse poço, a água jorrou e não houve contenda alguma. Um poço em que a água jorrou sem disputa, com paz, e eles deram esse nome de Reobote. É essa a água do poço que Deus tem para você. Um poço que não há discussão, um poço que não tem ira, um poço que significa espaço amplo ou um lugar separado por Deus para você. Sabem? Mesmo assim, cheios de alegria, Isaac continuou cavando e ele acha mais água à frente. Mas o importante é dizer que em tempos difíceis você precisa perseverar sob uma promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que nesse tempo difícil, nesse tempo muitas vezes de angústia, o Senhor vai estar ao seu lado. Ele esteve com Isaac, como esteve ao lado daqueles para quem ele sempre prometeu. E você persevere. Eu imagino que ao longo desses anos, muitas vezes Isaac acordou desanimado. Eu acredito que muitas vezes ele pensou tanto trabalho e eu tive que deixar esse poço para lá. Deus quer te dar um poço em Reobote, um poço num lugar separado. Há um lugar separado para cada um de nós, assim como há um lugar separado que Jesus preparou na glória. Aqui nessa terra, nós temos um lugar separado por Deus e lá um lugar onde o Senhor já conquistou para nós. É isso que Ele quer para você. Não fique bebendo água que você conquistou com confusão. Não fique bebendo
com briga, mas eu vou provar isso, isso só vai tirar de você a vida abundante que Cristo tem para você. Se entregue a Ele, renda-se e acredite, você é filho, Ele te quer abençoado sim, mas Ele te quer completo, Ele quer você maduro, porque Ele tem a certeza de que vai estar sempre ao seu lado, mas Ele também quer você ao lado dele, ouvindo a voz do Espírito Santo, seguindo os caminhos e orientações para que você chegue neste lugar preparado por Ele, nesse lugar onde a água vai ser abundante, mas não vai te tirar a vida, onde a água vai ser abundante, mas você não vai ter falta de paz, onde a água será abundante, as suas colheitas também serão abundantes, mas você está maduro o suficiente para discernir que água é que Ele tem para você. E a água que Ele tem para você não é de Ezeque, não é água de contenda, muito menos de Sitna, água de acusação, de ira, mas é um lugar aonde haja descanso e paz nele. Não desista, persevere no caminho, o Senhor é fiel. A perseverança exige essa entrega, essa persistência, principalmente para você vencer os dias maus. Mas eu tenho certeza, como tudo que Cristo falou, você vai sair muito melhor. O fim vai ser bem melhor do que o começo. E o Senhor quer filhos felizes, mas completos. Assim, que Deus te abençoe, que Deus levante o rosto dele sobre a sua vida nessa semana. Continue achando graça em você, continue tendo misericórdia da tua vida, continue segurando na sua mão e te indicando o caminho por onde você deve andar, para que você seja feliz, abençoado, maduro e completo. Até o nosso próximo encontro.